Dave Wilkerson fala sobre ir ver uma mulher de Deus chamada Basília. Ele disse que no momento em que entrou na sala, podia sentir a presença do Senhor. Por quê? Porque ela amava o Espírito Santo. E aqueles que o amam conhecem sua presença. Quando Jesus estava na terra e os discípulos tinham um problema, a quem eles procuravam? Iam ao Filho e pediam: o que devemos fazer? E ele os instruía. Mas quando Cristo voltou ao Pai, eles não ficaram sozinhos. Jesus disse: o Espírito Santo os guiará. Ele irá confortá-los, irá aconselhá-los e lembrá-los das coisas que falei a vocês. Contará sobre mim. Pedro e João agora estavam dizendo: maravilhoso Espírito Santo. Paulo falou da sua comunhão. Depois que Pedro teve sua visão no telhado da casa de Simão, o curtidor em Jope, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Atos capítulo 10, versículo 19 e versículo 20. Pedro reconheceu a voz do Espírito Santo e que era o começo do evangelho sendo pregado aos gentios. Como o eunuco etíope foi convertido, e o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Atos capítulo 8, versículo 29. Felipe reconheceu a voz do Espírito Santo. Não foi Deus Pai que falou com ele, nem Deus Filho. Foi Deus Espírito Santo. Ele é uma pessoa com vontade e naquele momento estava fazendo o trabalho do Pai. Acredito que o maior pecado contra o Espírito Santo é entristecê-lo, o que acontece quando negamos seu poder e presença. Em nenhum lugar das Escrituras encontramos as palavras: não entristeçam Deus Pai ou não entristeçam Deus Filho. Mas em todas as partes da Bíblia encontramos: não entristeçam o Espírito. Deus disse aos filhos de Israel no deserto: vocês irritam meu espírito. Ele não falou: vocês me deixaram triste. Deus Filho olhou para os fariseus e disse: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Lucas 12, versículo 10. A pessoa do Espírito Santo é diferente dentro da divindade. Ele é eterno, é sensível, mas porque Jesus o entregou a vocês e a mim, ele não vai nos abandonar. A pessoa do Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não entra no seu quarto enquanto você não o convidar. Não se senta enquanto você não lhe pedir. E não fala nada se você não falar primeiro. Por quanto tempo ele vai esperar? Até você falar com ele. Podem ser meses, até anos. Ele vai esperar e esperar e esperar. Meu amigo, você nunca vai conhecer seu poder, nunca vai conhecer sua presença até você ir e se sentar ao lado dele e dizer: maravilhoso Espírito Santo, conte-me tudo sobre Jesus. Eu quase não conseguia segurar o telefone. Depois de terminar uma entrevista de rádio na Flórida, a mulher que me entrevistou disse: Benny, sou cristã há muito tempo, mas algo está faltando na minha vida. O que você anseia? Perguntei. Preciso da realidade de Deus em minha vida, foi sua resposta. Perguntei se ela conhecia Deus Espírito Santo. Conheço Jesus, ela falou.
O Espírito Santo é uma pessoa, falei para ela. Como acha que me sentiria se você estivesse sentado aqui me ignorando? Quando nos conhecemos, esperava que você conversasse comigo. E é a mesma coisa com o Espírito Santo. Nunca pensei dessa forma, ela falou. Quando estiver sozinha à noite, converse com ele, continuei. É simples assim. Sabia que ela encontraria a realidade que estava procurando. E Jesus? Ela perguntou. Eu lhe disse, apenas sente-se e espere por ele. E ele quem glorifica Jesus. Não, você não está esquecendo Jesus. Afinal, foi Cristo que nos deu o Espírito Santo. Faça apenas o que Jesus mandou. No dia seguinte, recebi uma ligação telefônica da apresentadora da rádio mais animada que já vi. Sabe o que me aconteceu na noite passada? Ela perguntou, falando tão rápido que precisei acalmá-la. Penny, o Espírito Santo falou comigo. O que ela disse me deixou arrepiado. Quase não conseguia segurar o telefone. Ela começou a chorar quando me contou que o Espírito Santo falou com ela. Procurei por todo o mundo e não há ninguém como Jesus. E me contou sobre as palavras que ouviu. Venha, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Imediatamente me lembrei das palavras. O Espírito e a noiva dizem vem. Apocalipse capítulo 22 e versículo 17. Aqui está uma das lições mais importantes que aprendi. Uma pessoa que conhece a presença do Espírito Santo sempre irá glorificar a Jesus. Quando você realmente conhece o Espírito, irá glorificar Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque o Espírito Santo dentro de você irá glorificar Deus Filho. É automático. Somente Jesus é glorificado em uma vida que está preenchida pelo Espírito. Toda ação da sua vida reflete o que preenche sua vida. Se encher sua vida com jornais, vai falar das notícias. Se assiste às novelas, vai falar de novelas. Mas se estiver preenchida com o Espírito e se absorver em sua presença, vai procurar Jesus e só a Ele glorificar. Se Deus Pai e Deus Filho demonstraram seu amor pelo Espírito Santo, como podemos fazer menos? Deus amou tanto que castigou os filhos de Israel por sua desobediência. Eles se revoltaram e entristeceram o Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Isaías, capítulo 63, versículo 10. Deus não permitiria um sacrifício, nem mesmo as orações de Moisés para fornecer perdão por pecar contra o Espírito Santo. A experiência de Ananias e Safira deixa claro o que acontecerá com as pessoas que desprezarem o Espírito. O casal vendeu uma parte da sua propriedade e só deu uma pequena porção do que pertencia a Deus. Pedro disse: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Isso está escrito em Atos capítulo 5, versículo 3. Ananias morreu instantaneamente. Algumas horas depois, sua esposa saiu correndo e Pedro perguntou: diga-me, foi esse o preço que você e Ananias conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés do que sepultaram teu marido, e eles a ti te levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés deles. Atos, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 10. Pecar contra o Espírito é perigoso.
Se não entende os trabalhos do Espírito, não fale sobre eles. É melhor ficar quieto. Em meus cultos, oro para que tudo que fizer esteja de acordo com a sua vontade perfeita. O Espírito Santo é quem me chamou e é aquele que controla meus encontros. Em outras palavras, ele é o chefe do culto. Você precisa pedir para ele tomar conta da sua vida também. Por quê? Porque ele é o que foi enviado para estar com você e em você para sempre. Você pode conhecê-lo e estar em comunhão com ele. E quanto mais estiver em comunhão, maior Jesus se tornará. E mais amoroso Cristo se tornará. Porque tudo que ele fala está em Jesus. Cristo disse: quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. João capítulo 15, versículo 26. Então, se eu quiser conhecer Jesus, devo ir ao Espírito Santo. Jesus disse isso, e ele sabia do que estava falando. No Antigo Testamento, Moisés podia ir ao Pai. No Novo Testamento, os discípulos podiam falar com o Filho. Mas quando você e eu precisamos, quem devemos procurar? O Espírito Santo. Ele é uma pessoa e está esperando agora para que você o receba em sua vida. Ao procurar sua presença, você descobrirá o segredo dos grandes homens e mulheres de Deus. Davi falou: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Salmo 51, versículo 11. Ele sabia muito bem o que aconteceu quando o espírito deixou Saul. Paulo nos mandou caminhar no espírito, viver no espírito, orar em espírito. Pedro e Filipe falaram com ele, da mesma forma que Cristo. Você pergunta: como faço para começar? E realmente muito simples. Você poderia começar dizendo: Espírito Santo, ajude-me a orar agora. É exatamente o que ele quer que você faça. A Bíblia afirma que ele ora por você, com gemidos que não podem ser pronunciados. E quando você fizer isso, sentirá seu fardo começar a aliviar. Terá um parceiro de oração que o levará direto para o trono de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa tão adorável. Ele quer ser seu amigo mais querido e está esperando para aproximá-lo de Jesus. Cristo disse: se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. João capítulo 16, versículo 7. Depois disse que o Espírito Santo os guiará a toda a verdade e me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. João capítulo 16, versículo 13 e 14. E não apenas isso, ele vai prepará-lo para a vinda do Senhor, assim quando acontecer o arrebatamento, você estará pronto. O Espírito Santo está esperando. Ele quer que você comece uma nova relação de pessoa para pessoa.